E aí eu vou colocar para vocês aqui uns pontos, tá, gente? Porque eu acredito que você está pensando nisso. Gente, é só contratar uma pessoa. Não é só contratar uma pessoa, gente. Primeiro ponto aqui. Se eu for contratar uma pessoa, eu vou ter que desembolsar dinheiro. Mas eu não tenho nem recurso direito para bancar o projeto, pagar luz, pagar água, pagar o aluguel, comprar o material que tem que ser utilizado. Eu não tenho nem recurso para isso. Como que eu vou contratar uma pessoa? E contratar uma pessoa, gente, vai gerar salário, né? O salário, e vai gerar todos os encargos. Não é só eu ter o salário de R$ 1.000. Eu tenho que ter o salário, que é mais de um salário mínimo. Eu tenho que ter os encargos trabalhistas. Eu tenho que ter os benefícios, que o cara vai ter que ter plano de saúde. Não necessariamente, tá, gente? Mas vai ter que ter vale alimentação e vale transporte. Olha o custo que vai ter de um profissional dentro da organização. Segundo ponto, gente, é a questão de você contratar alguém de fora. É o que acontece muitas das vezes, até mesmo comigo aqui, tá? E eu tô falando isso para vocês por quê? Porque eu também faço essa questão de captador. A pessoa manda em contato comigo, faz um projeto para mim, eu escrevo um projeto, eu estruturo, né, determinadas coisas e dou para a pessoa. Eu ganho para isso. Só que a questão é, você fica à mercê da pessoa. Você não aprende. Você fica correndo o risco dessa dependência. Legal, ela fez um projeto, passei no edital, ok. Mas e quando tiver um próximo edital? Quem vai escrever esse projeto? Não vai ser vocês. Mais uma vez, vocês vão ter que desembolsar dinheiro, pedir aquela pessoa para escrever um projeto para vocês e assim por diante. Então, você cria uma dependência do outro. Não é você. Não é o projeto que está aprendendo a fazer as coisas. Isso é um ponto, tá? Então, eu estou falando aqui para quando você paga alguém para fazer alguma coisa para você. Segundo ponto aqui é a questão do voluntário. Eu vou ter um voluntário para fazer isso para mim, tá, gente? Só que a questão do voluntário vem a questão. Gente, o voluntário, quem tá captando, tá, gente? Isso é importante eu falar para vocês. Dentro do projeto qual eu trabalhava, eu era uma captadora, porque eu trabalhava na gestão. E na parte da gestão fazia tudo, gente. Era certificação, era questão de captar, era questão de captar, falar de emprego, falar com empresas, pegar editais, ver pessoas. E aí, o que aconteceu? Dentro do projeto onde eu trabalhava, a gente tinha pessoas, tá? Tinha um grupo de senhoras, três senhoras, que elas trabalhavam na parte de captar pessoas, na verdade, nem de captar, elas tinham os doadores mensais, elas eram responsáveis pelos doadores mensais. E eram senhorinhas super simpáticas, legais, show de bola. Só que aconteceu o quê? Elas, senhoras, foram ficando doentes, a idade, essas coisas todas. Só que, importante, eram voluntárias, tá, gente? Só para vocês terem noção, como a importância do voluntário. Mas elas estavam nesse trabalho 10 anos. Então, elas criaram uma confiança muito grande. Por que criaram uma confiança? Porque você trabalha com dados sigilosos. Você trabalha com CPF, você trabalha com número de cartão, você trabalha com a questão de nome das pessoas, com endereço, entendeu? Então, você trabalha realmente com informações sigilosas. Aí você vai botar um voluntário que você nunca viu na sua vida. Ah, mas eu tô precisando. Aí você vai passar documento pros caras. Aí, se o cara pegar isso, gente, é de um minuto para o outro pro cara roubar alguém. E aí, vamos pensar, como o cara vai roubar alguém? De onde que tirou esses dados? Sim, gente. Ah, Débora, não é muito bem assim. Gente, é perigoso, sim. É muito perigoso você ter esses dados, as responsabilidades que você tem. Por isso que a gente fala hoje da questão da lei. A gente tem a lei aí de dados, né? Que foi muito precisa, porque as pessoas passavam dados assim, ó, e eu não falo aqui de cartão, mas eu falo dos nossos dados pessoais. Porque se ligam para tua casa hoje e você não sabe nem quem te mandou o telefone, ué, eu nunca ouvi falar de você, gente. Eu já recebi ligação aqui do Rio Grande do Sul. Ah, porque você passou aqui e a gente pegou seu contato. Gente, eu nunca fui no Rio Grande do Sul. Eu nunca fui em Manaus. Eu já recebi ligação de Manaus, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo. Gente, eu mal saí do Rio de Janeiro. Fiz umas viagenzinhas ali e aqui, mas como que essas pessoas têm meus contatos? Por quê? Porque eles são vendidos contatos. E contato que eu falo telefone, e-mail, nome, essas coisas bobas aqui, tá? Mas eu tô falando aqui de contatos mais sérios, de dados realmente sigilosos. Então, um voluntário, gente, não pode ficar com esses dados. E aí tu pode falar assim, mas uma pessoa contratada pode? Gente, ela está assinando o documento. Ela vai ter responsabilidade com aquilo. Se ela pegar aquilo, ela pode ser processada. Então, quando eu falo do voluntário, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe com o que a gente está trabalhando. Então, não dá para a gente passar esse tipo de informação para um voluntário que chegou ontem na organização. Então, fica mais difícil. Segunda coisa aqui em relação a esse voluntário é a questão de metas. Gente, o voluntário, ele vai lá, fica 2 horas contigo, tem que ligar, eu vou ligar. Legal.
Mas ele sabe realmente que tem que ligar e ele tem que converter pelo menos 2 ligações por dia para ser doador mensal? Ele tem que ligar e conseguir dados para tal coisa? Isso é importante. Às vezes o voluntário tá, vou ajudar, mas ele não tem aquele comprometimento, aquela seriedade de realmente fazer com que aquela ligação, aquele e-mail, ele seja revertido realmente, concretamente, num doador. Então, assim, se você paga alguém, cara, você tem meta com aquela pessoa tem que fazer aquilo. Agora, um doador, um voluntário, não necessariamente, gente. Ele vai fazer porque ele está te ajudando, não tem que ligar, eu vou ligar. Mas, de repente, ele não vai se esforçar tanto para fazer com que aquela pessoa seja um doador. Entendeu? Outro ponto, gente, a necessidade de supervisão. Como eu disse, eu trabalhei nessa parte e quando chegou uma pessoa nova, a gente já tinha que ficar o tempo todo lá com a garota. O tempo todo. Fiz um script para ela fazer ligação, ela mudava o script, eu voltava e falei, não tem que ser assim, tem que ser... Gente, a gente não está fazendo cobrança, não se cobra doação. A gente tem que falar com jeitinho, um monte de coisa. E a pessoa falava assim, como era um operador de telemarketing cobrando que a tua conta não foi paga. Era quase isso. E não podia ser. Então, assim, a gente ainda tem esse ponto de estar ali supervisionando a pessoa, para como a pessoa vai tratar a outra. Esses detalhes, gente, faz o quê? Fazer com que aquela pessoa, como eu, né, no meu caso, eu tinha que ficar lá o tempo todo olhando para a pessoa, o tempo todo tomando conta dela. Por quê? Porque ela podia fazer besteira. Aí a gente ia perder pessoas, além de que eu não podia fazer meu trabalho, porque eu tinha que ficar supervisionando ela. Então, gente, isso é muito complicado. Então, essa necessidade de supervisão acaba atrapalhando o seu próprio trabalho. E por último, gente, tempo. Como eu falo, limite de tempo. A pessoa vai fazer aquilo. Ah, eu tenho que ligar? Pô, vou ligar. Eu só tenho 2 horas aqui. Ele vai poder ligar para, sei lá, 10 pessoas. Mas se eu tenho uma pessoa comprometida, ela vai ligar para 20, 30, 40. Mas aquela pessoa que é o nosso voluntário, que é comprometido, que ele só, eu e ele, a gente está ali junto, eu confio nele, ele só pode fazer aquilo 2 horas por semana. Cara, 2 horas por semana, quanto tempo que eu vou conseguir falar com todas as pessoas que eu tenho aqui para falar? Então, tem um tempo limitado. Por isso que eu falo, tem que prestar muita atenção. O setor, ele pode acontecer sim com voluntários? Pode, gente. Mas tem que ser muito mais organizado. Ele pode ser feito por um captador de recursos? Pode. Mas, mais uma vez, você também tem que ter conhecimento. Porque se aquela pessoa for embora, você pode estar fazendo novamente, treinando o seu pessoal para continuar fazendo o trabalho acontecer. Por isso que eu falo, gente, todos nós dentro do projeto somos captadores de recursos. Só que muitas das vezes a gente deixa aquele trabalho para umas X pessoas. O que é importante, tá, gente? É muito importante que ela seja concentrada em fazer aquilo estrategicamente. Mas eu não posso deixar à mercê de qualquer um, e eu não posso deixar somente para aquela pessoa. Como eu te disse, contratar uma empresa para te captar através de um edital, gente, você vai ficar sempre precisando de uma pessoa para escrever projeto para você. E aí você sempre vai estar gastando dinheiro para isso. Além de que aquele dinheiro ele vai ser restrito para 1 ano, 2 anos. E as outras fontes de recursos que você pode utilizar? Se você não souber, você não vai ter recurso e você vai continuar da mesma forma, enrolando, não crescendo, não fazendo o seu projeto acontecer, não atendendo mais pessoas.